era da corte romana. Ele pertencia a Roma. E piedoso, quais eram as características desse homem? Como é que está aí na sua Bíblia? Temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo. De contínuo, orava a Deus. E esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, às 13 horas da tarde, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, e ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo se retirou o anjo que falava. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso que estavam ao seu serviço. Havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. Você vê que, note, que ele não demorou muito, né? Assim que o anjo foi embora, o que ele fez? Acho que eu vou deixar esse negócio para amanhã, sabe? Não, tô muito cansado. Foi isso? Não. Agora, no versículo 9, olha só. A diferença de quem ouve a Deus, de quem ouve a Deus e obedece, de quem ouve a Deus e questiona. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era abaixado da terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-se, Pedro, mate e... Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Nunca, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes em seguida. Aquele objeto foi levado de volta para o céu. Só para deixar claro para todo mundo. Quem era essa voz que estava falando com Pedro? Quem era essa voz que estava falando com Pedro? Era Deus. Amém? Era Deus. Amém? E quem falou com Cornélio por intermédio do anjo? Deus também. Porque o anjo não foi trazer mensagem dele. O anjo foi trazer a mensagem de Deus. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, perguntaram-se. Ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: Estão aí 3 homens à sua procura. Até aí. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite. A Ti rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
que todo valente seja amarrado no abismo, e que de mim flua apenas aquilo que aprouver o teu Espírito e nada mais. A ti, Senhor, damos honra, glória e louvor. Amém e glória a Deus. Amém? Pode se sentar. A religiosidade, hoje nós vamos falar sobre ser despido da religiosidade. E a religiosidade, o que a gente tem observado, e desde os tempos bíblicos, desde os tempos que Jesus veio sobre a terra e começou o seu ministério, desde lá até os dias de hoje, o que mais tem atrapalhado a vida de pessoas é a religiosidade. São os dogmas, aquilo que o próprio Jesus fala, que os fariseus, que eram os religiosos daquela época, ele diz: vós pegais as tradições de vocês humanas e vocês colocam acima do mandamento de Deus. Logo, o que a gente entende? Que a religiosidade parece que é de Deus, mas não é. Parece que aquele irmão tem Deus, mas no dia a dia é que a porca torce o rabo. Por quê? Nós não somos crentes nessas 2 horas e pouco que ainda estamos aqui. Nós somos adoradores, somos a concretização e aquilo que de fato é a prova de que somos crentes, de que somos adoradores do Senhor de verdade, é no nosso dia a dia. É nas outras 22 horas. Desde o momento que você acorda, do momento que você vai trabalhar, do momento que você educa, que você senta na mesa para tomar café com seus filhos, com o seu cônjuge, do momento que você sai para trabalhar, do momento que você volta, no trânsito que você pega, nos compromissos financeiros, nos compromissos que você tem, naquela fechada que você toma do trânsito, é aí que você mostra se você é alguém cheio do Espírito Santo de verdade. E a religiosidade é o que mais tem atrapalhado a vida espiritual das pessoas. Por quê? Porque é exatamente aquilo que Jesus disse. Hipócritas, escribas e fariseus, vós não entrais no reino e nem deixa os outros entrarem. Então, o que tem atrapalhado a vida espiritual das pessoas de progredirem espiritualmente, de se santificarem, não numa parte externa, aparente, que todo mundo vê, mas no seu interior. O que tem atrapalhado a religiosidade são os dogmas humanos que estão acima de qualquer coisa e que muitas vezes é usado até a própria palavra para dizer que está na Bíblia. Então nós estamos fazendo, só que não. Por quê? Porque nada contra. Independente se a irmã usa saia, se ela usa calça, se ela usa cabelão, se ela usa cabelo curto, não importa. Porque Espírito de Deus, unção de Deus, poder de Deus não se transfere e é visível. Quem tem o Espírito Santo? Quem aqui tem o Espírito Santo de Deus? Então, se tem alguém ministrando, se tem alguém adorando, se tem alguém falando qualquer coisa, se tem alguém conversando, numa conduta de vida, você vai saber, porque você tem o Espírito Santo, você vai saber se aquela pessoa tem o Espírito Santo ou não. Por quê? Porque o Espírito que habita em você vai testificar se aquilo vem dele ou não. Por mais que seja floreado. Não, mas aquele pregador pregou muito floreado, pegou de forma eloquente, não importa. Não, mas aquele cantor, ele cantou, aquela pessoa tocou, aquele cara tocou e fez notas e tocou maravilhosamente. Mas se não tiver o Espírito, é um mero enfeite. A religiosidade, e logo, eu não estou falando que tocar bem, cantar bem, pregar bem, não significa que o Espírito de Deus não está, não é isso.
Não é isso. Eu estou dizendo que muitas vezes a religiosidade nos faz colocar aquilo que é humano acima daquilo que é a direção do Espírito. Tá entendendo? Então, às vezes a gente está aqui tocando, por exemplo, vou citar aqui um exemplo. A gente está aqui tocando, e se o Espírito Santo mover para tocar 10 vezes, então vem me incendiar meu coração. Se ele pedir, e ele impulsionar, e ele mover o ministro para fazer 10 vezes, ele vai fazer 10 vezes. Ah, não, mas na música o quadradinho é fazer 4 vezes como está no CD. Mas se o Espírito de Deus quiser mover e quiser fazer coisas que nós nem sequer imaginamos. Muitas vezes a nossa religiosidade, isso me inclui também, porque com o passar do tempo, nós corremos o grande risco de, ao invés de sermos cheios do Espírito, sermos religiosos. E com o caminhar do tempo, principalmente por quê? Porque nós passamos um tempo na caminhada com o Senhor e muitas pessoas acabam criando aquela coisa de mas eu já sei. Eu já sei como Deus faz. Não, mas eu já conheço. Eu já sei como é que faz. Nós podemos conhecer aquilo que é humano. Mas quem sondou a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem é que pode saber aquilo que Deus vai fazer? Então, na religiosidade, as coisas são impostas e não ensinadas pelo Espírito. Há uma grande diferença de eu chegar em você e dizer assim, uma irmã, chegar um cara, bombar, vou falar, pegar um cara, vai, para não achar que eu tô de marcação com as mulheres. Pegar um cara, ele chega todo bombadinho, com camisetinha, assim, apertada, mostrando os muque dele. E aí eu posso dizer e falar assim, ó, tá vendo essa lista aqui? Você não pode. Porque está mostrando seus músculos e o sangue de Jesus tem poder. Então se chegar um casal gay aqui, na religiosidade, o que a pessoa vai fazer? Vai ficar com cheio de tato, né? Ai, vai ter alguém ali atrás intercedendo. Salve, se a pessoa estiver atrapalhando a ordem do culto, aí sim. Mas a pessoa veio, sentou, não está atrapalhando a ordem do culto, sentou, eu quero ouvir a palavra. Na religiosidade, essa pessoa está incomodando. Mas Jesus não quer salvar ela. Jesus quer salvar ou não quer salvar? Quer. O Espírito de Deus quer fazer morada, sim ou não? Quer. Na religião, nós vamos lá cheio de tato e querer... cobre isso. Não, querer esconder. Porque, vai ser uma vergonha. Mas no Espírito, sabe o que acontece? A pessoa senta, todo mundo chega, abraça, e o amor de Jesus, o poder do Espírito Santo, age no interior dela, sem necessidade de ninguém falar nada. Só pela pregação e só pelo amor que é derramado. Por quê? Porque não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Então o que mais tem atrapalhado a vida de pessoas é a religiosidade, a religião. Tem pessoas que vieram de outras crenças e bem muitas vezes aceitam Jesus e ao invés de começar a viver uma vida, elas apenas trocaram de religião. Porque muitos não querem o Deus Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra. Elas querem aquilo que Deus pode oferecer para elas. E muitas vezes, se Deus não faz aquilo que ela quer, então ela vai embora. Não quer. Não quer saber desse negócio. Só que, na religiosidade, as coisas são impostas. Lembra que eu falei? Eu não sei aqui, acho que foi o Flávio mesmo que contou certa vez, que ele foi
numa igreja, na época que ele estava trabalhando, na época da pandemia, né? E ele estava trabalhando numa obra lá, fazendo bico, né, para poder suprir a renda dele. E aí ele foi lá numa igreja e falou, ele dormia lá, então, mano, posso ficar sem ir na igreja. Foi na igreja. Quando ele chegou lá, ele tava com aquele cabelão, lembra aquele cabelão dele? Todo... Aí falou assim, aí já veio os gente todo cheio de tato, falou assim, não, mas você não pode ficar de bermuda, você não pode isso, você não pode aquilo, e esse cabelo você vai ter que raspar, e assim, eu tinha que comprar uma gravata, você vai... Sabe? Uau! A pessoa mal chegou. Aí eu te pergunto, toda essa aparência vai salvar a pessoa? Não. Eu gosto de me vestir socialmente, por exemplo. Culto de Santa Ceia, eu gosto de me vestir bem. Eu gosto de me vestir bem. Culto de Santa Ceia, você vem mais ali de forma social. Por quê? Mas porque eu gosto. Só que, o que acontece? Na religiosidade as coisas são impostas. Na religiosidade existe o juízo sem a misericórdia. É o peso. Então, na religiosidade, a doutrina e os dogmas humanos, eles são muito pesados. Você lembra o que Jesus disse a respeito dos fariseus? Atam fardos pesados, que nem eles mesmos, com um dedo, podem suportar. O que é o fardo pesado? Você tem que, Não, a gente não tem que. A gente faz porque a gente ama. A gente faz porque a diferença está em eu não faço porque eu tenho que fazer. Eu faço porque eu amo a Deus. Eu faço porque a graça que me alcançou, o favor da cruz, eu não tenho como responder à altura. Então, eu não sei o que fazer. Mas eu sei o que eu sei é que alguma coisa eu preciso fazer. Eu não posso viver, eu preciso adorá-lo. Eu preciso adorar em toda forma de vida, em toda maneira que eu viver. Se eu for trabalhar, eu vou trabalhar da melhor forma possível, porque enquanto eu estou trabalhando, eu estou glorificando a Deus. Se eu for fazer a comida para minha família, eu vou fazer a melhor comida da melhor forma possível, porque nisso eu estou glorificando e o nome do Senhor está sendo glorificado. No meu casamento, eu vou agir da melhor forma possível, porque o nome do Senhor está sendo glorificado. É diferente. É diferente. Eu tenho que fazer. Não. Esse negócio de tem que fazer parece ser... Não, mas eu vou lá na igreja. Hoje eu tô desse jeito aqui. Desse jeito. Pastor, o senhor tá desse jeito, eu poderia ter pedido para alguém ministrar no teu lugar. Por que o senhor veio? Porque eu quis. Por que o senhor veio? Porque eu quis vir. Poderia ter mandado alguém? Poderia. Mas por que o senhor veio? Porque eu quis. Porque o Senhor tinha me dado uma palavra e eu falei, se o Senhor me deu uma palavra, então é para eu ministrar. Do jeito que eu tô aqui mesmo. Entendeu? Porque às vezes a religiosidade quer fazer apenas aquilo que dá. Apenas aquilo que é uma obrigação. Como na parábola que Jesus fala a respeito do fariseu e do publicano, aonde o fariseu mostra todo o seu gabarito, dizendo, mas eu não sou, eu oro, faço as orações no templo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu não sou como esse publicano aí. Ou seja, ele estava se colocando acima. A religiosidade consegue enxergar as pessoas de cima, quando na verdade no reino, Jesus vai falar que todos estamos na mesma posição. Que aquele que é o maior serve o menor. Que aquele que está em cima, o maior no reino de Deus é o menor. Então, a religiosidade parece igual, mas na sua essência é completamente diferente. Completamente diferente. Porque pelo Espírito
muitas vezes não existe necessidade de falar nada, apenas um comportamento seu dentro de um trabalho, dentro da sua família, dentro de uma festa, um comportamento seu, onde o Espírito Santo está ali falando através de você, apenas um comportamento fala. Como um dos avivalistas diziam, Charles Spurgeon dizia: pregue, se necessário, fale. Pregue o evangelho. Se necessário, fale. Porque a gente prega muito mais com a nossa atitude. Porque a religiosidade pesa, fala, e isso, aquilo outro, tá? Mas no dia a dia... Está entendendo? É pelo Espírito, irmão. É pelo Espírito de Deus. Cornélio, aí a gente vai cair no texto. Olha só que coisa fora de sério. Pedro estava em Cristo. Era o apóstolo Pedro, não é de qualquer pessoa que a gente está falando. Era o apóstolo Pedro, sim ou não? Certo. Cornélio era um homem centurião, era um romano. Ele tinha uma... Quando fala que o livro de Atos vai dizer várias vezes, fulano de tal temia a Deus, era alguém que simpatizava com o judaísmo, que simpatizava com a fé, mas que ainda não havia, porque ele orava, ou seja, ele orava no mesmo período, porque os judeus oravam às 9 da manhã, meio-dia e às 15 horas. E ali ele fazia suas orações, entregava suas esmolas, ajudava os judeus que eram mais necessitados. E aí, mas ele não havia aceitado a Cristo. Ele fazia aquilo que a graça comum agia através dele. Por que eu estou falando isso? Porque eu não sei se você já teve experiência de conhecer gente que não aceitou Jesus ainda, mas que tem um coração bom. Você já viu isso? Já viu ou não? Pessoa que vai, que abençoa, né? Eu, inclusive, me arrisco a dizer que muitas vezes Deus já usou até o ímpio para me abençoar. Né? Alguém que tem um coração bom, mas um coração bom e obras, nada disso se não houver Cristo na vida da pessoa, não adianta. Porque todos nós fomos criados e viemos de Deus. Logo, o que vai prevalecer, muitas vezes, ainda que a pessoa tenha uma tendência para o mal, é pecadora, muitas vezes está no lamaçal do pecado, mas ainda ela tem fragmentos dentro de si de bondade. Da bondade de quem? De Deus. Então, a gente observa que mesmo assim, Cornélio tinha o Espírito Santo. O Cornélio, o centurião romano, ele era responsável por sempre 100 soldados à disposição dele. Ele era um homem que tinha o Espírito de Deus? Não. Ele havia aceitado Cristo como Senhor e Salvador? Não. Ele era salvo? Não. Contudo, entretanto, ele ouve Deus falar através da mensagem do anjo e ele não deixou para amanhã. Ele já foi logo, assim que o anjo terminou de falar com ele logo em seguida já dispôs os homens e falou assim, ó, pega você e pegou outro soldado também e vocês vão lá para casa do Pedro, assim, o endereço é esse, tal. Certo? Foi assim ou não foi? Nós lemos. Foi assim ou não foi? Foi. E Pedro? Pedro tinha o Espírito Santo? Tinha ou não tinha? Pedro tinha Cristo na vida dele? Era salvo? Era. Era apóstolo de Jesus? Era. Naquela altura do campeonato, ele já havia falado para o paralítico, eu não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Naquela altura do campeonato, ele já tinha pregado para quase 3 mil almas, já havia aceitado Jesus. Ele pegou para 5 mil depois e aceitou Jesus. Só que mesmo tendo esse gabarito todo, a religiosidade ainda estava na vida de Pedro. Porque quem desceu aquele lençol? Foi o Satanás que desceu aquele lençol? E falou para ele comer aquele negócio? Foi manjar do diabo?
Não, não foi. Foi manjar e quem desceu aquele negócio para ele comer foi Deus. No entanto, ele resistiu à vontade e o mandado e aquilo que Deus havia direcionado para ele fazer, por causa da religiosidade. Não, a minha religião não permite comer essas coisas, não. Que isso? Sangue de Jesus tem poder. Não, que isso? Não, Senhor. O Senhor não sabe. Senhor, o Senhor não sabe que essas comidas que o Senhor está me oferecendo é impura? E o que Deus responde para ele? Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Ele estava falando, inclusive, a respeito dos gentios. Porque havia uma resistência gigantesca a respeito da pregação para eles pregarem para os gentios. Não podia nem se sentar com os gentios. Uma das razões que os fariseus criticavam Jesus fortemente é porque Jesus se sentou com os gentios também. Se sentou com prostituta, com pecador, com publicano. Falou com a samaritana. Então, a religiosidade que a gente observa nessas duas formas, porque tanto Cornélio e quanto Pedro ouviram a voz de Deus, certo? Mas Cornélio, porque estava despido das vestes da religiosidade, logo ele de bate pronto se dispôs e obedeceu aquilo que Deus tinha como dado direção para ele. E muitas vezes a religiosidade, muitas vezes ela atrapalha, ao invés de ajudar, ela está atrapalhando o agir de Deus na nossa vida. Ela está impedindo, ela está atrasando aquilo que Deus, se é que pode se dizer isso, né? Mas está atrasando o agir de Deus na nossa vida. Porque a gente colocou o Espírito de Deus numa caixinha e a gente fez ali a nossa caixinha de utilidades e dizemos, o Espírito de Deus só pode fazer desse jeito. Não pode fazer de outro jeito. Não, gentios, e a gente observa no versículo 44, olha só. Eles tinham resistência, olha só. Atos, capítulo 10, 44. Olha só como o Espírito de Deus, às vezes, ele é um pouco, assim, mal educado, entendeu? No bom sentido. Ele não deixou Pedro terminar o discurso. Olha só. Enquanto Pedro falava estas palavras, significa que Pedro estava pregando, correto? Estava falando. E aí, enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem e os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, pois, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus. Então, o Espírito de Deus quer inaugurar e quer fazer coisas novas. Ele quer mexer, sabe por quê? Ele quer ir, aonde a religiosidade não vai, o Espírito de Deus vai. Aonde as pessoas ficam cheias de... Gente, eu estou falando isso, parece ser algo muito utópico, né? Mas vamos pensar do seguinte modo. Se João Batista, vocês conhecem como João Batista se vestia, né? Se João Batista chegasse, aí vamos modernizar o João Batista. Suponhamos que ele se vestisse com as roupas modernas de hoje, que ele não se vestisse daquele jeito. Provavelmente, ele ainda assim seria estranho, porque ele não ia querer se vestir da maneira convencional. Alguém doido, pregando nos desertos. Se ele chegasse na igreja, muita gente ia falar assim, que esse cara cheio do Espírito Santo? Não, vai pra lá. Eu me lembro de uma vez que o pastor deles, ele falou assim, se chegasse alguém agora, um mendigo, cheio, sujo,
fedendo a cocô, todo cheio de lama. Alguém, quem ia abraçar ele, quem daria um abraço dele, quem estenderia a mão para ele? Normalmente, o que se vê, a primeira cara que alguém faz é, né? É assim, não é? Nossa. Às vezes a gente vai no espalhando amor e a gente vai entregar comida para um morador de rua. E se ele é morador de rua, ele não está cheirando a Malbec, cheirando a orquídeas, a lavanda. Ele está cheirando ruim. E muitas vezes a gente sente o mau cheiro, mas a gente não faz cara feia. Até porque a gente já está acostumado. Por quê? Porque se a gente fizer essa cara, ele já está numa condição ruim, né? Morando na rua. Se nós fizermos uma cara de nojo, uma cara disso, daquilo, outro, então, como que ele vai ser recebido? Porque às vezes as pessoas não precisam de muita coisa não, irmão. Não precisa de muita coisa. Estou falando isso, o leproso, quem não podia tocar, todo mundo falava, impuro, vai pra lá. Jesus abraçava, tocava nele. Você está entendendo a diferença gritante da religiosidade e do poder de Deus quando ele quer se manifestar na nossa vida? Jesus abraçava o leproso. Jesus tocava nele. Jesus tocava na prostituta. Jesus viu aquela mulher que estava com fluxo de sangue e todo mundo, ai. Ele chegou até ela, ela veio tocada, foi curada. Ele chegou, agachou e falou, filha, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Então, nós precisamos hoje, nesta noite, ser despidos de toda a religiosidade. Porque se nós não formos despidos de religiosidade, o que é ser despidos? É tirar a roupa. É tirar e se vestir com vestes de adorador, com vestes de alguém que é cheio do Espírito Santo, com vestes de alguém, não é uma veste aparente não, é uma veste de alguém que é cheio do Espírito Santo, que o olhar, apenas o fato de você olhar, como eu já vi o testemunho da pessoa refugiada, ele olhou e ele estava sendo torturado, e aquele soldado que o torturava, ele olhou para ele e disse assim, para de olhar para mim, porque eu não aguento esse olhar. E ali ele começou, me fala mais desse Jesus. Quem estava pedindo para ele falar mais de Jesus é a pessoa que tinha batido nele, que tinha espancado ele. Então o Espírito de Deus, as coisas são muito mais profundas. Porque se nós não nos despimos da religiosidade, o agir de Deus vai usar outra pessoa. O Senhor nós não vamos impedir aquilo que Deus tem para fazer, certo? Jamais. Mas nós vamos perder a oportunidade, por causa da religiosidade, de sermos um instrumento nas suas mãos, de sermos um vaso para a sua glória. Então, Pedro ouviu, mas resistiu. Só depois ele foi entender aquela mensagem, o que significava. E a respeito do quê? Então, o que fez Cornélio obedecer de pronto? E Pedro questionar simples, Cornélio estava desprendido da religião. Se desprenda nesta noite de toda religiosidade. Começa a olhar as coisas, começa a olhar o teu chamado, começa a olhar as coisas do Espírito, começa a olhar para as pessoas com a ótica do Espírito de Deus. O Espírito Santo está acima da religião. Aliás, o Espírito Santo não aceitou Jesus e não veio congregar na igreja evangélica. O Espírito de Deus não. Quem está acima? O Espírito Santo ou a igreja? O Espírito Santo. O Espírito Santo precisa aceitar Jesus? Precisa. Por quê? Porque ele é Deus. Simples assim.
Não é a igreja que manda, é Deus que dá a direção e a igreja obedece. E o Espírito que move a igreja, e é onde ele move, aonde ele sopra, a igreja apenas se dispõe e vai aonde ele soprar. Porque João capítulo 4, na conversa de Jesus com Nicodemos, ele vai dizer: o Espírito sopra e não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, seja soprado pelo Espírito. Seja soprado pelo Espírito. Seja soprado pelo Espírito. Deixe o Espírito seja mais leve. Tem gente pesada. Seja mais leve. Tem gente que o Espírito Santo está soprando, você já tem um tempão, e você está resistindo ao Espírito Santo. Seja leve para o Espírito Santo. Deixe o Espírito de Deus te soprar. Deixe o Espírito Santo te impulsionar. Pare de resistir ao chamado. Pare de resistir àquilo que Deus quer fazer na tua vida. E em última, a religiosidade mata, mas o Espírito vivifica. A religiosidade mata, mas o Espírito vivifica. Para aquele que a religião expulsou, o Espírito Santo está enviando pessoas para resgatar e para trazer salvação. Para aqueles que a religião excluiu, o Espírito de Deus incluiu e diz: é vaso escolhido para minha glória. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Do início da sua caminhada até o dia de hoje, quantas pessoas saíram da presença de Deus por causa da religiosidade? Por causa da imposição? Por causa de bater? Ao invés... Gente, a pessoa cai em pecado. O que ela precisa? De misericórdia ou de juízo? De misericórdia. Certo? Só que muitas vezes a igreja age com juízo, durante muitos anos, age com juízo e afastou essas pessoas. Eu vi uma história hoje que me deixou assim, eu não tenho nem palavras. Um irmão foi na igreja e aí foi feito o chamamento. Preste atenção. Foi feito o chamamento para esse irmão e ele foi lá e se reconciliou com Jesus. Mas na hora que ele foi conversar com o pastor no final do culto, ele disse assim: pastor, eu servi a Jesus tantos anos e tal, mas assim, eu caí em adultério. E desde então eu estou sozinho e hoje eu vim aqui, me arrependi, mas na minha igreja, de onde me tiraram, eles falaram para mim que o pecado meu não tem perdão e que eu vou para o inferno, não importa o que aconteça, porque aquilo que eu cometi é réu de morte, não tem salvação, eu vou direto para o inferno. E aquele irmão, isso há muitos anos atrás, aquele irmão, ele acreditou naquilo de forma tão... Ele abrigou aquilo no coração de forma tão forte, que os irmãos foram, aconselharam ele, abraçaram ele, mas alguns dias depois, apareceu uma notícia no jornal que aquele cara se matou, apareceu morto, e ele deixou um bilhete dizendo assim: se o que eu fiz é tão grave que eu não tenho mais salvação a ponto de ir para o inferno, então eu já vou adiantar isso. Está entendendo? A outra situação da moça que vivia dizendo para o pai: filha, pai, o rapaz me bate, eu preciso denunciar. Não, filha, não faz isso porque o divórcio vai escandalizar. E a filha do pastor... Só que o rapaz batia nela. Aí aconteceu de novo, situação recorrente, e ele pegou e falou assim: filha, pai, aconteceu de novo, eu preciso ir na polícia, preciso dar queixa, eu preciso me separar, não posso senão. E aí ele: não, filha, vai ser escândalo na igreja, separar e tal. O que é que aconteceu depois? Um certo dia, o pai chega, eu tô falando de coisas que já aconteceram, não tô inventando nada. A polícia chega lá
na porta do pai e diz assim, a polícia chega e fala assim, senhor fulano, o senhor é o senhor fulano? Sim, sou. Então eu preciso que o senhor vá lá no hospital para reconhecer o corpo, porque a sua filha morreu esfaqueada. E diz que no enterro ele urrava, ele não chorava, ele urrava, ele gritava, porque por causa, tudo isso eu estou falando de religiosidade. Jesus, a palavra diz que a mulher tem que ficar apanhando e ficar ali sendo saco de pancada? Não. Porque as pessoas pegam um texto e elas interpretam da maneira que elas querem e elas fazem juízo de valor e ao invés de trazer cura e misericórdia, elas trazem peso sobre as pessoas. Então, nesta noite, eu queria que você se colocasse de pé e que nesta noite você entendesse que o Senhor, Ele quer nos despir de toda a religiosidade. Religiosidade não vai trazer libertação para você. Religiosidade não vai trazer cura para a tua vida. Religiosidade não vai te aproximar de Deus. Vai parecer que é de Deus, mas a essência não tem absolutamente nada a ver com Deus. Nessa noite, começa a se despir da religiosidade. Ah, pastor, eu não sei o que o senhor está falando. Muitas vezes você olhou para uma pessoa e você se sentiu superior a ela. Isso é religiosidade, é sintoma de religioso. Você olhou porque o pecado dela era diferente do seu e você foi e fez juízo e pesou sobre a cabeça, pesou sobre ela e achou que o pecado dela era pior do que o seu. Pecado é pecado, irmão. Em nome de Jesus, comece a orar no teu lugar. Você trouxe resistências no seu coração por causa da religiosidade. E o que Deus quer de você é quebrantamento. É vida com Deus. É vida entregue na sua presença. Em nome de Jesus, abre a tua boca e comece a se encher do Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, comece a orar no teu lugar. Comece a se despir da religiosidade. Irmão, você não sabe tudo, não. Eu estou falando isso para te dar, pra você entender o que é religiosidade. Vai olhar no seu lugar. Você não é dono da verdade, não, irmão. Comece a se despir da religiosidade. O sangue de Jesus tem poder na nossa vida. Não por força, nem por violência. A religiosidade traz força, quer violência, quer fazer na força do braço. Mas no Espírito, Ele fala, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele faz. E vai a nasce de quem amanaço do roias. Em nome de Jesus, Senhor, nos transforma nesta noite. Nós nos despimos de toda a roupa da religiosidade. Até hoje, Senhor, muitas vezes nós nos sentimos superiores a um irmão que está começando na caminhada. Muitas vezes nós queremos ser santos para esfregar na cara dos irmãos. Em nome de Jesus, o Senhor nos fez santo e nos santifica todos os dias para nós sermos um exemplo, para que as pessoas saibam como é o comportamento que agrada a Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos despimos da roupa da religiosidade. Em nome de Jesus, que não nos permite ver a tua glória. A roupa da religiosidade que não nos permite, Senhor, ver estar na tua presença. A roupa da religiosidade. O peso que muitas vezes nós impomos sobre a vida das pessoas. Nós, sem saber da história, já julgamos. Em nome de Jesus,
Traz libertação nesta noite. Rebarrabadaçorrebedais. Libertação agora. Seja despido de toda religiosidade agora. Em nome de Jesus. A religiosidade te colocou prostrado porque você acha que você não é digno. Você não é digno mesmo, mas é pelo Espírito que te sopra. Quando fores dizer, não é as tuas palavras eloquentes, não. Não é a tua palavra legalzona, não. É pelo Espírito. Quando Jesus disse, quando disserem na frente de doutores, de reis, não tem de necessidade de saber o que vão dizer, porque o Espírito de Deus te dará a palavra que tem que dizer. Em nome de Jesus. Outra coisa, você não precisa ser igual a ninguém. Você não precisa ser igual a ninguém. Você não precisa ser. Você é você. Deus te fez assim. Deus quer te usar assim. Em nome de Jesus. Seja despido. Faça um sinal profético. Tira a roupa da religiosidade de você. Em nome de Jesus. Tira essa roupa da religiosidade. A religiosidade quer excluir, irmão. A religiosidade quer afastar as pessoas do reino. Mas o Espírito quer agregar. A religiosidade tem uns clubinhos. Já viu clubinho? A religiosidade tem uns clubinhos. Tem um lugar. Tem ali a igreja fechada. Mas o Espírito de Deus quer salvar e libertar. Porque Ele veio salvar e libertar o que se havia perdido. Rahabas. Em nome de Jesus, ser liberto nessa noite de toda a religiosidade. A religiosidade tolera pecado. A religiosidade, ela apenas enfeita, mas não tem libertação. A religiosidade enfeita, mas não traz libertação. Mas o Espírito de Deus, Ele liberta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele te desperta nesta noite e tira as tuas vestes de religiosidade e te dá vestes de adorador, vestes não de pranto, vestes de adoração, de alegria, óleo de alegria na tua cabeça. Porque religioso não tem alegria também não. É aquela cara fechada. Não, meu amigo. Sabe sabe qual é a origem do bom humor? Sabe qual é a origem do bom humor? A origem da alegria vem do céu. Amém? É muito sério isso, seja despido de toda religiosidade. Religiosidade tolera pecado. Eu já vi isso. Não estou falando nada do que eu não vi. Na religiosidade, o pecado, ele é enfeitado, ele é tolerado. Quer uma prova? Jesus disse, sabendo os seus pensamentos, quem disse isso? Sabendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal no vosso coração? Então, em nome de Jesus, seja despido. No Espírito não tem enfeitação não, é libertação, é busca, é joelho no chão, é cara no pó, é quebrantamento, é dizer, Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo, eu não posso, mas o Senhor pode, eu não tenho, mas o Senhor tem. É assim que funciona, ponto final. É o reconhecimento de quem nós... Irmão, na boa, vamos ser sinceros, diante da grandeza de Deus, quem nós somos? Coisa nenhuma. Diante da grandeza de Deus, de um Deus que o próprio Salomão vai dizer, nem os céus dos céus podem conter a sua glória. É essa a realidade de um adorador, de alguém que é cheio do Espírito, entende. Eu sou um instrumento, eu sou usado por Ele, mas quem está fazendo é Ele. Eu sou um vaso escolhido para a sua glória. Amém? Em nome de Jesus, irmãos, de verdade, seja despido da religiosidade. Eu não estou brincando. Estou falando isso. A partir de hoje,
O Espírito de Deus vai te mostrar coisas e comportamentos e vai até abrir os teus olhos para você enxergar pessoas que Ele quer te usar como instrumento que até então você nem enxergava a pessoa. E volto a repetir, eu disse já algumas semanas atrás, tem pessoas que estão do seu lado dando risada, mas por dentro estão morrendo. E muitas vezes a religiosidade nos impede de enxergar essas pessoas. Mas pelo Espírito, o Espírito gera o incômodo no nosso interior e dizer, fala com ela porque eu quero salvar. Você está entendendo? Olha, tem vezes que a gente vai nesse Espalhando Amor e assim, eu fico, sabe, eu volto para casa com a dor no coração de ver aquelas pessoas naquela condição e não poder fazer nada mais. O pouco que a gente faz, a gente está fazendo. Mas é aquela coisa, né? Ah, não tem como fazer nada. Então, entre fazer alguma coisa e não fazer nada, muitos preferem não fazer nada. Ah, mas eu não posso sustentar todo mundo. Mas aquilo que você pode, meu Deus, muitos sabem como a gente faz Espalhando Amor. É um punhado daqui, um punhado dali, um frango, um pouco de frango, um pouco de arroz, um pouco disso, daquilo, e a gente vai, cozinha e faz, e o Senhor vai agir. E na verdade a comida é um pretexto, porque a gente pôr a mão naquelas pessoas e dizer, em nome de Jesus, o Espírito de Deus tem obra na tua vida. A oração está subindo diante do trono de Deus a favor daquela pessoa. Amém? Você que nos assiste, pelo amor de Deus, tira essa religiosidade, essa roupa que você está vestindo de religiosidade e vá ser cheio do Espírito Santo. Vá botar o teu joelho no chão, vai confessar os teus pecados. Vai ser verdadeiro na presença do Senhor. O fato de estar vindo na igreja não quer dizer que ninguém está salvo. O que salva as pessoas é um coração contrito e quebrantado. É a vida na presença de Deus. Deus te abençoe. Amém.